Oi, pessoal, estamos aqui de volta. Eu queria falar hoje sobre o futuro revelado no passado, né? Eu tenho dado aqui o exemplo da sombra, né? Você está aqui, a luz atrás, e de repente vem uma pessoa se aproximando de você e você vê na tua frente aquela sombra daquela pessoa, você tenta ficar discernindo quem é que está chegando, né? Então você olha pela sombra, né, o jeito da pessoa, o tipo de cabelo, se é magro, se é gordo, se é alto, se é baixo, você tenta ficar imaginando como é que é, quem é que está chegando perto de você. Mas quando aquela pessoa passa por você e fica de frente para você, então você, né, já vê quem é e você, puxa, fulano de tal, né? Então você não precisa mais da sombra daquela pessoa para tentar descobrir quem ela é. Você já viu, né? Então, essa relação Novo Testamento, Velho Testamento, é que eu queria mostrar, começar a mostrar para vocês isso hoje, como a gente, no passado, tem revelação do futuro. Colossenses 2,16 fala assim: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festas, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. A gente sabe que que o Velho Testamento é o Novo Testamento escondido. E o Novo Testamento é o Velho Testamento revelado. Amém, queridos? Lucas 16:16 fala que a lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo, vem sendo anunciado o evangelho do reino, tá, de Deus, e todo homem se esforça para entrar nele. Então, a palavra de Deus, ela nos mostra isso muito claramente lá em Mateus 5, do versículo 20 em diante. No versículo 20, ele fala ali: se a vossa justiça não excederem muito a justiça dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. E eu já falei que sempre quando tem um texto que fala não entrareis no reino dos céus, você tem que ligar o alerta, o sinalzinho vermelho, e você tem que olhar muito bem isso. Tá? Então, não, se a vossa justiça não excederem muito a justiça dos escribas e fariseus. A primeira pergunta que surge é: qual é a doutrina dos escribas e fariseus? E a segunda perguntinha que surge é: o que era excederem muito? Né? Poxa, não estamos falando da nossa salvação, não estamos falando de entrar no reino dos céus. E lá em Mateus 5, no 21, ele começa falando assim: não matarás. Tá? Ouça o que foi dito aos antigos. Olha só. Não matarás. Aí depois Jesus vem e continua. Eu, porém, vos digo, né? Eu, porém, vos digo. Então, a justiça dos escribas e fariseus está lá, né? O que foi dito pelos antigos, né? Isso está em vários versículos ali de Mateus 5 que eu vou destacar aqui. E excederem muito é o quê? Eu, porém, vos digo. É aquela historiazinha do trem, né, com 10 vagões no Velho Testamento, e você tendo que puxar aquilo, empurrar aquilo, você não conseguia mover, você não conseguia cumprir. E vem Jesus e ele não tira a lei, ele não tira os vagões, ele acrescenta mais ainda, mais 90 vagões, você fica agora com 100 vagões, por exemplo, e você agora, tá, o que que você tem? Você tem uma locomotiva, que é a graça, tá, que vai puxando, tá, que vai levando todos esses 100 vagões, e você vai lá na frente, né, na locomotiva, só apertando, né, a buzinazinha, né? Fiu, fiu, né? E vai embora. Isso é a graça de Deus para nós. No versículo 27, lá de Mateus 5, também fala: não adulterarás. Aí diz o quê? Eu, porém, vos digo: aquele que olhar com a mulher com intenção impura já comete adultério contra ela. Tá? Lá no 31 fala da questão do divórcio. Né? E depois ele fala o quê? Eu, porém, vos digo. Tá? Quem se separar, né, não comete adultério. Tá? E casar com outra comete adultério. Lá no versículo 33 fala: não jurarás falso. Tá? Aí depois dá a lição lá para gente. Eu, porém, vos digo, né? Ele fala lá do sim, sim e do não, não. Tá? No versículo 38 fala: olho por olho, dente por dente. Né? Aí depois, eu, porém, vos digo, tudo Jesus ele vem trazendo, tá? O excederem muito a justiça dos escribas e fariseus. Ainda lá no 43, Mateus 5, 43, fala: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso que foi dito. Eu, porém, vos digo.
né? Então, Jesus vem trazer muito maior, tá? Vagões, muito mais vagões. Tá? E agora tem a locomotiva, que é a graça dele, que é ele mesmo que nos traz essa questão. Outra questão, além dessas de Mateus 5, essas 6 aí que eu mostrei para vocês, em sétimo lugar, tem, por exemplo, a questão do dízimo. Tá? A questão do dízimo, que no Velho Testamento era um percentual, 10% que você tinha que dar. No Novo Testamento, tá? Você tem que dar tudo. Você tem que dar tudo. Tá? Você agora, o importante agora não é o que você dá, é o que você retém para você. Então, o teu coração generoso, que é isso que Jesus faz com o discípulo, tá? Ele está preocupado não é com quanto ele vai dar, ele tem que dar tudo. Ele está preocupado se Deus vai permitir que ele fique com alguma coisa. Outra questão, né? Aqui, oitava questão que eu estou colocando aqui, por exemplo, a questão do sábado também, né? A questão do sábado, né? João 15, 16 e até 18 fala assim: e os judeus perseguiam Jesus porque faziam essas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Tá? Então, a questão do sábado, por que nós não guardamos mais o sábado, né, como no Velho Testamento? Né? Porque agora não é o sábado agora, tá? Antes era o dia do Senhor, agora todo dia é dia do Senhor. Tá? Não tem mais sentido você ficar somente no sábado adorando a Deus, santificando Deus. É todo dia, 24 horas por dia, com o teu respirar, com a tua vida, é um estilo de vida, você adorar a Deus, você guardar para o Senhor. Amém, queridos? Então, não tem dia do Senhor, não é sábado, não é domingo, tá? O dia do Senhor é todo dia. Amém, amados? E, em nono lugar aqui, último, né, a questão lá do alimento imundo, né? Vou ler de novo aqui Colossenses 2,16, que fala: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Amém, queridos? Então está incluído aí o sábado também, tá? Nós não temos que viver mais nas sombras, tá? Foi muito importante para o povo de Israel em todo o processo que ele passou, tudo aquilo que estava escrito no Velho Testamento, mas nós somos discípulos de Jesus, não somos discípulos de Moisés, não somos discípulos de fariseus, tá? Nós estamos aqui para ser discípulos de Jesus, o que ele fez a gente faz, o que ele não fez a gente não faz, não inventamos nada novo, tá? E vamos corrigir todas as distorções que entraram na igreja durante esses anos todos. João 1,17 fala: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. 2 Coríntios 3,6 fala assim: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E ainda Gálatas 2,19 fala: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Amém, queridos? Então, tem outros trocentos textos na palavra que nos mostra, tá, essa questão neotestamentária, o Novo Testamento, sendo a base nossa para edificar a igreja. Tá? Jesus Cristo é o nosso único ponto de referência, e a palavra apostólica, a nossa única fonte de formação quando tratamos da igreja. É claro que toda palavra é inspirada por Deus. Se queremos, por exemplo, edificar uma nação, tá? Temos que ir para o Velho Testamento, né? E ali a gente vai achar todos os conceitos que nós precisamos sobre política, sobre educação, sobre saúde, sobre segurança pública e todas essas coisas, sobre guerra, né? E tudo que uma nação precisa entender sobre comércio exterior, sobre relacionamento exterior e todas essas coisas que a gente tem vivido por aí. A palavra de Deus é muito clara sobre isso também. Amém, queridos? Então, eu queria passar para vocês agora
tá? Um videozinho, tá? Que eu achei assim fantástico, tá? E eu queria compartilhar com vocês agora. Preste atenção e depois nós vamos comentar esse vídeo. É o pastor David Jeremiah, tá? Que é um dos conselheiros lá do Donald Trump nos Estados Unidos, é um pastor lá conhecido. E esse vídeo chegou na minha mão e eu faço questão de deixar ele registrado aqui no meu canal do YouTube, tá? Porque eu achei muito interessante. Então preste atenção, tem a legenda, ele está falando em inglês, tem a legenda, mas depois eu vou pontuar ponto por ponto sobre isso para vocês, tá bom? Vamos lá então. Well, I'm not a prophet, and I'm not the son of a prophet. I do have a prophet's name. I cannot tell you what God is going to do with this time of sheltering, but I can tell you what God has done during and after times of sheltering in the past. And once you review the truth of history, as I describe it below, I think you'll know what he's going to do this time too. God sheltered Noah and his family for 1 year in the ark until Noah emerged to become the father of all the nations of the world. God sheltered Jacob in the home of his uncle Laban when he needed to escape the wrath of Esau, his brother. And 20 years later, Jacob emerged with a new family, new wealth, and a new identity. He became Israel, the new name for God's chosen people. God sheltered Joseph from his 17th year to his 30th, but his slavery and prison became the school where God prepared him for greatness. God sheltered Moses in a remote desert for 40 years, but Moses came forth to liberate the Jewish people from Egypt. God sheltered Naomi in the barren land of Moab until she nearly became bitter, but she and her daughter-in-law Ruth traveled to Bethlehem to participate in one of the greatest love stories of history. God sheltered David for 15 years after he had been anointed king of Israel. And when David finally assumed the throne, he was a man after God's own heart, and he gave us many of the Psalms. God sheltered Elijah by the brook Cherith, and after the sheltering, he stood alone against the prophets of Baal on Mount Carmel. God sheltered Jonah for 3 days and 3 nights in the belly of a whale, and when the sheltering was over, Jonah went to Nineveh and preached history's greatest revival. God sheltered Daniel for 70 years in Babylon, where he wrote this Old Testament book bearing his name, outlining the future of God's dealings with his people. God sheltered Esther while in the palace of the Persian king, and she saved her people from destruction. God sheltered the disciples in the upper room for 10 days until the Holy Spirit descended in dramatic fashion to form and fashion the church. God sheltered Paul in the Arabian desert for 3 years, and when he came back, he turned the world upside down. God later sheltered Paul in a Roman prison. By the time the apostle was free, he had written the prison epistles: Ephesians, Philippians, Colossians, and Philemon. God sheltered the apostle John on the Isle of Patmos, and the book of Revelation, the greatest prophetic document of all time, was given to us. Lastly, and most incredibly, God sheltered Jesus in a tomb for 3 days. And on the 3rd day, Jesus came forth in power to bring salvation to the whole world. So no, I don't know all the details about what God is going to do. But what I do know is what he has done. And that is what we can count on. The God who sheltered his people in biblical days won't stop now. So come what may, I'm trusting in the sheltering God to be my refuge. And so can you. Amém, queridos. Pegaram aí o vídeo? Deu para ver direitinho? Então, resumindo, né? Ele começa falando que ele não precisa ser um profeta, né, para analisar o que já aconteceu, tá, e prever, né, o que é que vai acontecer depois desse isolamento que nós estamos vivendo. Então, ele dá lá primeiro, né, o exemplo de Noé,
que passou um ano na arca antes de ser o pai de todas as nações. Depois ele fala de Jacó, que passou 15 anos com Labão antes de se tornar Israel. Ele fala de José, né, que teve na prisão e na escravidão por anos até governar o Egito. Depois ele fala de Moisés, né, que passou no deserto 40 anos até vir e libertar o povo do Egito. Ele fala de Noemi, né, que foi isolada em Moabe até, né, junto com Ruth e Boaz lá, né, participar da maior história de amor, né, que aconteceu de todos os tempos, né? Ele fala de Davi, que foi isolado por 15 anos depois de ter sido ungido rei, né, até ser coroado, né, e se tornar o homem segundo o coração de Deus. Ele fala de Elias, isolado lá pelo ribeiro de Querite, até se levantar sozinho contra os profetas de Baal. Aí ele fala de Jonas, 3 dias isolado no ventre do grande peixe, até pregar e ver o maior avivamento da história, como foi lá em Nínive. Ele fala de Daniel, 70 anos na Babilônia, né, para poder escrever o livro de Daniel que nos deixou, né, no Velho Testamento, a palavra de Deus, né, importantíssimo livro para nós. Ele fala da Esther, né, que foi isolada no palácio do rei persa até poder salvar o povo da completa destruição. Ele fala dos discípulos, depois isolados no cenáculo por 10 dias até vir Pentecostes. Ele fala de Paulo, isolado no deserto por 3 anos até revolucionar o mundo e a igreja. E ainda de Paulo ele fala que foi isolado na prisão romana e lá escreveu várias cartas para nós, que estão na palavra de Deus até hoje. Ele fala de João, isolado na ilha de Patmos, até nos trazer, né, as revelações de Apocalipse. E por fim ele fala, né, do mais tremendo de todos, Jesus, 3 dias ali no túmulo, até ressuscitar e trazer salvação para todo mundo. Tá? Um vídeo, então, para ver, se rever, anotar, tá? E guardar, porque ele diz depois no final, né, não sei de todos os detalhes do que Deus vai fazer. O que sei é que o que ele tem feito. E é com isso que nós podemos contar. O Deus que isolou seu povo nos tempos bíblicos não vai parar agora. Assim, venha o que vier, eu confio que, no isolamento, Deus é meu refúgio. E vocês também podem confiar. E ele termina com o texto de Isaías 25, versículo 4, que fala: porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor. Amém, meus amados? Então, essa é a palavra de Deus para nós hoje, tá? Para que a gente entenda esse tempo, né, que nós estamos vivendo, né, que muitos outros irmãos viveram isso, está registrado na Bíblia, tem muitos outros casos que conhecemos de pessoas que passaram pelo deserto, que passaram pelo isolamento até ver a glória do Senhor. E a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira. Amém, queridos? Nós vamos orar agora. Senhor, eu te peço que você realmente esteja confortando o coração de todos os amados que estão ouvindo essa palavra. Senhor, nós queremos, Pai, entender que Tu és o nosso escudo, Senhor. Você, Pai, é a nossa cidadela, a nossa torre forte, o nosso libertador. Só em Ti nós esperamos, Senhor. E sabemos, no nome de Jesus, que Tu estás conosco, Pai, preparando algo tremendo. Pai, ouvindo Asaf falar nesses dias, Pai, sobre o texto de Lucas 5, que fala que o tempo agora é de lavar as redes. Pai, ouvindo aquele exemplo do navio que estava navegando com as âncoras alçadas, Senhor, as âncoras lançadas, que nós temos que recolher essas âncoras, ir para o cais, Pai, e reformar esse navio. Ouvimos aquele exemplo do avião, Senhor, que precisa de reparos para poder pegar voo, tá? Um voo que realmente vai ser um voo leve, um voo do que Deus tem para nós. Sabemos, Pai, que muitas coisas você tem na frente aí, Senhor, que se nós não tivéssemos esse tempo agora de reflexão, esse tempo agora de lavar as redes, remendar as redes, Pai, nós não conseguiríamos sobreviver, Pai. Nos prepare nesse estágio agora, Pai. Esteja conosco e nos dá esse consolo, esse conforto, Pai, para todos os irmãos, para a igreja, os que estão ouvindo aqui, Senhor. Tu és o nosso consolo, Tu és o nosso consolador.
Tu és o nosso Deus forte, só em Ti nós esperamos, Pai. No nome santo de Jesus. Amém.